A vida cristã é uma jornada, é assim que a gente tem que imaginar a nossa vida com Cristo. Afinal de contas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos centrar nossa fé totalmente em Jesus Cristo e buscar cumprir os propósitos de Deus nessa vida. Lembra também que essa jornada é a jornada no reino de Deus. Para a gente poder caminhar, ou seja, iniciar os nossos passos, a gente precisa nascer de novo. O próprio Jesus diz isso na sua conversa com Nicodemos. Mas vamos imaginar que essa jornada cristã, ela tem três componentes: a fé, a esperança e o amor. A fé é a porta de entrada a qual nós temos acesso às verdades do Evangelho. A esperança seria o nosso alvo, o reino de Deus completo na segunda vinda de Jesus Cristo. E o amor seria então como nós vivemos nesse mundo, o que nós fazemos e o que nós falamos. A vida cristã, ela é marcada por essas três coisas: fé, esperança e amor. Sempre que eu estou conversando com os meus amigos sobre jornada, eu lembro de trilha, porque eu gosto de fazer trilha, tanto de bicicleta quanto a pé. E eu e a Carla, minha esposa, a gente costumávamos ir e aproveitar, né? O nosso objetivo, o nosso alvo, né? A nossa esperança era chegar nas cachoeiras que estavam escondidas ali naquela paisagem, né? Entretanto, a gente precisava partir de um lugar, se preparar para essa jornada, ou seja, essa caminhada que durava aí 1-2 horas, dependendo aí da esperança, ou seja, do alvo que a gente estava se propondo a chegar, né? E era interessante porque a gente começava naquela felicidade, conversando e olhando para as coisas que nos esperavam, e tinha altos, baixos, o terreno às vezes difícil, tinha que passar às vezes em rios, mas tudo era recompensado quando a gente chegava na cachoeira, quando a gente conseguia ver aquela queda d'água, aquela coisa maravilhosa. A gente podia então às vezes ali tomar um banho e poder contemplar um pouco mais aí a criação. A jornada, ela é recompensada quando nós chegamos no objetivo. A vida cristã também é assim, inclusive a realidade, ela imita a espiritualidade. Quando nós olhamos para o texto de Hebreus capítulo 12, o autor ele fala sobre essa questão, né, de que nós precisamos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, afinal de contas Ele é o nosso alvo. Mas como pensar em Jesus não só como alvo, mas também como essa porta, esse princípio e esse caminho aonde nós damos esses passos na fé. A vida, ela copia a espiritualidade no sentido de que se numa trilha, numa jornada natural, nós encontramos às vezes caminhos tortuosos, de subidas e descidas, se nós nos cansamos, se às vezes a gente pensa em desistir, se às vezes a gente chega num lugar que a gente acha que não vai dar conta, inclusive quando a gente não está preparado, né? A gente às vezes fica com sede, com fome, né? A jornada cristã, ela também tem muitas dessas coisas, né? Às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente não consegue ver, né, o alvo, às vezes a jornada a gente já está bem longe do ponto de partida, entretanto parece que o alvo está mais distante ainda. A gente precisa pensar que nessa jornada em rumo a Cristo, em rumo ao reino de Deus, nós também não estamos fazendo essa jornada sozinhos. O próprio Deus prometeu a sua presença, o próprio Cristo é esse Jesus a qual os evangelhos anunciam, que é o Emanuel, o Deus conosco. Então nessa jornada, Deus também está ao nosso lado, né? O próprio Jesus, ele diz que enviaria o Consolador, ou seja, aquele que estaria ao nosso lado para nos ajudar a viver toda a experiência da vida cristã em boa companhia. Em que nós devemos ter então esperança? A gente precisa ter esperança de que aquele que nos chamou, nos convocou para essa missão, para essa jornada de fé, ele também vai fazer com que a gente conclua essa jornada. Ao longo desse caminho, você pode descobrir que o amor, ou seja, a maneira que nós percorremos essa jornada, é fundamental. Na vida cristã, o amor é aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos. E parece que essas coisas vão moldando também o nosso coração e elas também vão dando para a nossa fé mais bagagem, né? A gente vai se tornando pessoas mais maduras, mais fortes. O amor, ele nos possibilita desenvolver e amadurecer cada vez mais. O importante disso tudo é manter os nossos olhos em Cristo Jesus. Que você possa aprender
a viver essa jornada, saber que a vida cristã é feita de altos, baixos. Você pode se preparar, você pode se alimentar, e é importante se alimentar, é importante se nutrir. Imagina uma série de versículos bíblicos que a gente poderia usar como linguagem tanto de comida quanto de bebida espiritual. A questão é que se você é cristão, se você iniciou a sua jornada pelo Evangelho, talvez você tenha começado despreparado, mas aí que tá, né? A gente, ao longo dessa jornada, nós vamos aprendendo, nós vamos nos tornando pessoas experientes, e no fim a gente descobre algo que é muito interessante, né? A gente nunca tá sozinho, né? Sempre tem outras pessoas percorrendo esse caminho. A gente pode se achegar, a gente pode fazer esses pequenos grupos aí, né? Esses pequenos pelotões que nos ajudam aí a conquistar esse objetivo, que é chegar a Deus, que é chegar no Monte Santo do Senhor, que é chegar ao reino de Deus. Que você possa ter a sua fé fortalecida na esperança de que Jesus Cristo é tanto o alvo quanto também o seu companheiro nessa jornada, e que você que me assiste também, que ainda não começou essa jornada, se prepare. Nem todas as paisagens são bonitas, algumas delas são desafiadoras, a gente passa por alguns vales, mas que você possa ser como aqueles montanhistas que são guiados por essa fé, ou esse impulso que leva eles a subir as montanhas, que leva eles a chegar no topo, porque lá está a recompensa deles. Vale a pena iniciar essa jornada, vale a pena subir essa montanha, vale a pena se tornar um cristão, vale a pena seguir a Jesus. Que possamos então tirar todo o embaraço e todo o peso e correr essa carreira. Que Deus te abençoe, até a próxima. Eu queria te pedir para curtir, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo essa mensagem se você acha que isso foi edificante para você. Escreve aqui embaixo também quais outros assuntos eu poderia estar abordando aqui e falando também. Manda sua pergunta, sua dúvida. Que Deus te abençoe. Se inscreve aí, dá essa moral.